Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui tá falando o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil. Canário, o que você vai falar comigo? Eu vou dar continuidade com vocês no Estatuto do Idoso, beleza? E agora eu quero falar com vocês a parte 2 desse Estatuto. E vamos que vamos tacar fogo aí, devagar e sempre com vocês. Canário, quando você traz comigo essa ideia do Estatuto, você trouxe a primeira parte, enfim. E agora ele diz a segunda parte, lá no artigo 55, ele diz assim, ó. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos às seguintes penalidades, observando o devido processo legal. Presta muita atenção, Canário. Quando ele diz assim, ó, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, é aí que eu quero que você fique ligado. Canário, preste atenção, essa aqui é uma penalidade na esfera administrativa, beleza? Na esfera administrativa, as entidades governamentais. Ou seja, Canário, ele pode receber o quê? Advertência, afastamento provisório de seus dirigentes e afastamento definitivo de seus dirigentes. Presta muita atenção. Tem mais, Canário? Tem. Eu vou bater com vocês aqui já para a gente não fritar a tua cabeça. Aí ele diz, fechamento de unidade ou interdição de programa. Presta muita atenção. Então as entidades, Canário, volta para mim. Ele diz assim, ó, as entidades governamentais podem receber advertência, afastamento provisório, afastamento definitivo e fechamento da unidade. E, Canário, então ele pode receber o quê? Somente as unidades governamentais, as entidades governamentais. Aí ele diz assim, ó, as entidades não governamentais, o que elas podem receber? Advertência, multa, suspensão parcial ou total de repasse das verbas públicas, ou seja, corta o dinheiro, interdição da unidade ou suspensão do programa, proibição de atendimento a idosos e bem como interesse público. A bem do interesse público. Ou seja, galera, então ela pode receber até a multa, sim, a advertência, sim, suspensão, sim. É isso que eu quero que você entenda. Galera, eu falei demissão dos servidores? Não. Presta muita atenção. As governamentais podem ter o quê? Um afastamento definitivo. Eu falei demissão? Não. Eu falei afastamento definitivo. Galera, mas é como se fosse. Como se fosse não pode ser chamado do mesmo nome. É isso que eu não quero que você caia. Galera, ele vai falar advertência, suspensão e demissão. Ou suspensão, afastamento provisório. Ou, em vez de chamar de afastamento definitivo, vai chamar de demissão. Não, é afastamento definitivo dos seus dirigentes. As governamentais. Porque as não governamentais são diferentes. É advertência, multa, suspensão parcial ou total do dinheiro, das verbas públicas. Continua. Interdição da unidade ou suspensão do programa. Beleza? Ele pode interditar a própria unidade. Ele não disse que o cara vai sair. E proibição do atendimento a idosos a bem do interesse público. Ele disse em algum momento aqui, nas não governamentais, que sai seus dirigentes? Não, ele não disse isso. Nas governamentais, sim, ele tem afastamento temporário ou definitivo. Aí ele começa a falar com a gente das infrações administrativas. Aí ele diz assim, ó, deixar a entidade do atendimento de cumprir as determinações. Beleza? Ó, pena, multa de R$500 até 3.000, no fato de não caracterizado como crime, podendo haver interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Galera, de 500 a 3.000, beleza? Ó, se o fato não for caracterizado como crime, se tiver um fato que foi uma caquinha na esfera administrativa, mas foi caracterizado um crime, é esse o valor? Não, não é. É isso que eu quero que você entenda. Beleza? Isso aqui somente se não for caracterizado como um crime. Continua, claro. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso ou tiver conhecimento. Canário, se ele deixar de comunicar, ele fez, ele deixou de fazer, deixou de fazer. Ou seja, Canário, ele tem que comunicar? Sim, a autoridade competente. Se ele deixa, o que acontece? Pena de 500 a 3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Canário, então diz para mim, Tício viu, olha que desenho horrível, mas para você nunca mais esquecer. Canário, seus desenhos são horríveis. Tício viu Mévio trazendo o que, Canário? Nos casos de crime contra idoso, praticando um crime contra o seu Antônio.
Mévio está praticando um crime contra o seu Antônio. Mévio, não é Tício, é Mévio. Galera, só que Tício está vendo, não tá? Sim. Tício pode ou deve? Ele já viu. Agora ele tem que abrir a boca dele? Sim, ó. Ele tem que abrir, isso aqui é uma boca, tá, gente? Igualzinho. Olha que legal. Ele tem que abrir a boca? Sim, ele tem que abrir a boca e falar. Ou seja, ele tem que comunicar. Se ele não comunica, ele tem uma pena de 500 até 3.000. Galera, só que ele fez isso uma vez. Fez isso de novo no mês seguinte. Naquele momento tem dobro? Sim, galera, porque é reincidência. Então, se ele viu 2 vezes, já é em caso de reincidência. Se ele deixou de fazer aquilo ali 2 vezes. Maneiro. Porque ele tinha que comunicar já na primeira, galera? Sim, já na primeira. Então, ele pode receber em dobro. Continua. Deixar de cumprir as determinações desta lei. Sobre a prioridade no atendimento ao idoso. Então, ó, isso aqui é sobre a prioridade. Multa de 500 a R$1.000. E multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme no caso sofrido pelo idoso. Ou seja, canário, por enquanto, deixar de cumprir a prioridade de 500 até R$1.000. Ainda tem multa civil? Sim. Estipulada por quem? Pelo juiz. Qual valor? Não sei, o juiz é que vai falar. Beleza? Os valores monetários expressos nesta lei serão atualizados anualmente na forma da lei. Ou seja, canário, então é atualizado de acordo com a lei? Sim. Terá prazo de 10 dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação de que será feita. Presta muita atenção, galera. Tem que ter uma defesa? Sim. Se tem penalidade, tem que ter o princípio. Qual o princípio? Chamado de princípio do contraditório e ampla defesa. Está no artigo 5º, inciso 55. A lei considerará o princípio do contraditório e ampla defesa. Beleza? E diz assim, ó. Pelo autuante no instrumento de atuação quando for lavrado na presença do infrator, por via postal, com aviso de recebimento. Então, galera, são as formas de defesa? Sim. Um aviso de recebimento. E diz assim, ó, o procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Ou seja, canário, tanto de pessoa interessada quanto do próprio MP? Sim, MP pode, por iniciativa? Sim. E aqui que eu quero falar com vocês. Me diz assim, ó, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o MP, Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade. Preste atenção, ouvindo, quem faz é o juiz, mas ele escuta o MP. Show de bola. Então, ó, a autoridade judiciária escuta o Ministério Público e poderá liminarmente um afastamento provisório do dirigente da entidade, ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar a lesão aos direitos do idoso mediante decisão fundamentada. Então o juiz pode explicar, depois de escutar o Ministério Público, falar assim, ó, sai o quê? Sempre? Não, temporariamente, provisoriamente. O afastamento provisório, ele pode? Pode. Liminarmente? Sim. É isso que eu quero que você entenda. Canário, então o afastamento definitivo será decretado pelo juiz? Nem vou te responder, tô brincando. Olha que legal. O afastamento aqui é provisório, liminarmente pelo provisório. É isso que eu quero que você entenda. Beleza? O afastamento das governamentais, a gente tem o afastamento definitivo que a gente já vai falar. Mas o provisório, beleza, liminarmente pode ser feito pelo juiz depois de escutar o MP, ouvido o MP. O dirigente da entidade será citado para o prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Beleza? Ou seja, então ele tem prazo de 10 dias, canário? Sim. O dirigente tem prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa. Canário, agora a gente começa a falar de quem compete ao Ministério Público. E aqui eu quero que você fique bem ligado. E diz assim, ó, compete ao Ministério Público instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais, indisponíveis e individuais, homogêneos do idoso. Promover e acompanhar as ações de alimentos de interdição total ou parcial, de designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que discutam os direitos de idoso em condições de risco. Ô, canário, então todos os feitos que discutam os direitos, sim. Beleza? Citar o direito do idoso,
Beleza? Ele tem que ter, tem que saber? Sim. Tem que promover e acompanhar as ações? Sim. Compete a quem? Ao Ministério Público. Continua, galera. Ele diz assim, ó, atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme disposto no artigo 43. Promover a revogação do instrumento procuratório do idoso nas hipóteses previstas no artigo 43 dessa lei, quando necessário o interesse público justificar. Instaurar procedimento administrativo para instituí-lo. Para instituir o quê? Continua. Então, isso já é um procedimento administrativo. Ó, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento justificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Então, canário, é o próprio Ministério Público? Sim. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Então, requisitar informações e documentos particulares, cara, sim, das instituições privadas, também compete ao MP. Continua. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Galera, se tem alguma coisa que está prejudicando o idoso, sim. Tem que proteger, sim. Quem protege? O Ministério Público. Diz assim, ó, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Ou seja, zelar pelo efetivo respeito. É isso que eu quero que você entenda. Ao que, canário? Os direitos e garantias legais assegurados ao idoso. Se não está assegurando, não está respeitando, beleza, cabe a quem? Cabe ao Ministério Público. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento aos programas em que trata esta lei, adotando pronto medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Ou seja, canário, se tiver irregularidade, ele tem que fazer? Sim. Cara, até condução coercitiva, tudo isso. Beleza? Até a polícia pode. Quem vai fazer? Ministério Público. Requisitar força policial, bem como colaboração dos serviços de saúde educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Então, canário, ele pode requisitar força policial? Sim. Referendar transações envolvendo o interesse e direitos dos idosos previstos nessa lei. Caraca, aí o Ministério Público tem muita competência, canário. Vou ter que decorar? Sim, você vai ter que ler isso quanto? 70 mil vezes. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias em meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio de instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Reclusão, 6 meses a 1 ano. E multa. Canário, então se ele discriminou, sim, automático. Beleza? Se ele discriminou a pessoa, beleza? Tem a pena, sim, de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Não é ou não, é e multa. Ou seja, além da pena, ele ainda tem a multa. Deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação iminente de perigo, ou recusar a retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A pena que é aumentada pela metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, triplicada se resulta a morte. Canário, eu não entendi. Então vem no raciocínio maneira comigo. Se eu tenho uma lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada da metade. Ou seja, canário, vem no raciocínio maneiro demais comigo. Deixa eu voltar com você.
Ele diz assim, ó. Apenas metade da metade se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave e triplicada, ou seja, 3 vezes se for igual a morte. E é isso que eu quero falar com vocês. Se eu tenho Tício, pratica um ato delituoso contra seu Antônio. Mévio está vendo. Mesma ideia. Mévio não faz nada. Automaticamente Mévio fez? Sim, Mévio por omissão, beleza. Naquele momento que Mévio não faz nada, se for uma lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada pela metade. Galera, mas se resultar a morte? 3 vezes. É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, eu estou falando do cara que fez? Não, eu estou falando do cara que tem omissão, pro cara que deixou de agir. É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, galera, a pena é aumentada pela metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta em morte. Então, cara, 3 vezes se resulta em morte? Sim. Abandonar idosos em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, pena detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Então tem pena, galera? Sim. Ih, tá parecendo código penal, eu sei. Continua. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimento. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso grande professor? Top de linha, não é isso? Olha só, essa aula é apenas uma aula demonstrativa. Essa aula aí significa 30% da aula total. É apenas para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Você quer fazer o nosso curso super atualizado, focado no concurso, aliás, no processo seletivo da Secretaria de Assistência Social do município de Cuiabá 2018. Este nosso curso online para o processo seletivo tem 86 horas e 92 aulas. 92 aulas, você vai poder assistir o restante dessa videoaula e mais as 92 aulas. E, além disso, você tem 60 dias de prazo. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? Melhor custo-benefício do mercado, uma grande ajuda que você vai ter. Apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo, 10 parcelas de R$25. Aqui no Lá Concursos, nossos preços aí são bastante promocionais, porque nós trabalhamos com a ideia da socialização do conteúdo e do conhecimento pela internet. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que vai ser a sua melhor preparação para esse processo seletivo. Fui, te espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.